Salve, salve, salve galera, entrando no ar, antenados na geral. Hoje é Lincoln Lira, um abraço aí ao André Câmara. Compromissos aí, muito fruto do dia de hoje, que hoje é aniversário da Boas Novas, isso mesmo, 20 anos no ar, levando boas novas à nação brasileira, e a gente muito feliz de estar aqui em mais um Antenados na Geral ao vivo. Isso mesmo, Antenados na Geral ao vivo, e hoje, sexta-feira, dia de perguntinhas, coisas interessantes, de repente, que rolaram durante a semana, e pessoas sempre muito inteligentes, que querem agregar ao corpo de Cristo com informações relevantes a você que está ligadinho aqui na Boas Novas e no Antenados na Geral. Então, você pode ligar pra gente, pode de repente entrar ao vivo, a gente está esperando a sua participação. Ele é bispo presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza, bacharel em Teologia e pós-graduado em Direito. Uma honra tê-lo aqui, Ronald Ribeiro. Valeu. Tudo bem? Tudo bem. Ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, meu amigo Silas Cavalcante. Obrigado, Lincoln. É um prazer estar aqui. Quero aproveitar e já dar uns parabéns aí à Rede Boas Novas. Esse milagre de Deus, eu desde quando vejo reportagem lá no Voz das Assembleias de Deus, verdadeiramente essa emissora é um milagre de Deus. Parabéns aí pelos 20 anos. Legal. Ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Reinando em Vida, em Paciência, Alex Lopes. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma honra poder, uma data tão especial quanto essa que estamos vivendo, poder estar participando dessa programação. Desde já parabenizar a emissora, todos que aqui trabalham, aqui militam, o pastor Samuel. E quero dizer que estamos aqui nessa tarde com um intuito em nosso coração, um desejo em nosso coração de poder trazer à luz da palavra de Deus uma clareza maior, na medida do possível, aos nossos amigos que nos assistem nessa live. Deus abençoe. Amém. Ele é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu e presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, Rui Barbosa. Uma bênção tê-lo aqui. E muito prazer, é a primeira vez que eu vejo pessoalmente. Amém. Quero dizer que nós estamos aqui muito felizes porque hoje é um dia feliz. Amém. Boas novas, vitoriosa. Amém. Parabéns então a você que representa a emissora, todo o corpo. E é um privilégio. O dia de hoje é um dia inesquecível para nós. Amém. Amém. A gente está aqui celebrando, Você que viu a abertura do programa. A Boas Novas está fazendo 20 anos e hoje é o aniversário da Boas Novas e a gente, com muita alegria, com muita satisfação, está no ar, ao vivo, celebrando essa data maravilhosa de Boas Novas para a nação brasileira através da nossa emissora, a Rede Boas Novas. Legal, nosso programa de hoje, vocês já sabem, é um programa muito interativo e que tem muito a ver com dúvidas de assuntos relevantes que aconteceram durante a semana e que a produção coletou, e a gente vai trazer à pauta esses assuntos. Eu tenho aqui uma primeira pergunta que fala assim: a palavra de Deus apresenta sempre o pastorado como uma atividade masculina. E em nenhum momento li uma mulher pastoreando o rebanho, desejando o episcopado. Então, até quando teremos que aceitar o que não está definido na palavra de Deus? Quem assinou aqui foi o Marcos. Quem começa? Muito bem. Começou quente. Mas você percebeu, Silas, que a pergunta dele, ela foi meio que invertida, Tem muita gente que pergunta por que as mulheres não estão pastoreando. A pergunta dele foi o contrário, foi justamente por que tem mulheres pastoreando, Bem, a questão da cultura, por muitos anos, excluiu a mulher dos trabalhos eclesiásticos. Para mim, é cultural. Lá no livro de Juízes, nós vemos uma mulher como Débora. Naquela época não existia ainda a monarquia, era a época dos juízes, e esta mulher estava no topo da direção do povo de Israel. Não havia reis. E Deus permitiu que Débora fosse julgadora das causas do povo, que Débora conduzisse o povo e que mais, que ela fosse também uma mulher guerreira a ponto de não permitir que os inimigos de Israel destruíssem Israel, e ela se colocou à frente até do general. Então eu entendo que, apesar da Bíblia não dar muitos respaldos, eu concordo, teologicamente, se você pegar o Novo Testamento, Jesus não consagrou nenhum apóstolo, mulher, digamos assim, ou apóstola, não sei nem se existe essa palavra, o feminino de apóstolo, mas eu entendo que a igreja
hoje precisa e necessita das mulheres nesse ministério. E os frutos é muito maior do que qualquer contrariedade teológica. Eu acho que o importante é o fruto. E a Bíblia diz que aquilo que edifica, aquilo que é de boa fama, aquilo que é louvável, nós devemos buscar, sim. Eu já fui no passado contrário às mulheres como pastoras, por uma questão teológica, uma visão minha teológica, eu mudei essa visão por aquilo que se vê. E ai das igrejas hoje sem as mulheres nesse ministério. Okay. Eu sou a favor. Eu só queria pontuar uma coisa interessante da pergunta, é que ele fala de pastoreio. E às vezes as pessoas, é bom que os amados tenham a compreensão de explicar isso para o público que nos assiste, que tem a função pastoral e tem uma função, às vezes, de governo, né? Tem uma função um pouco mais, diríamos assim, administrativa, de uma liderança maior dentro do corpo, mas ele fala pastoreio, né? E a gente compreende pastoreio como cuidar de pessoas, né? Pastor Rui Barbosa. O pastor que falou uma coisa importante e real. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que procurar não a forma literal da palavra. Nunca podemos esquecer a época em que ela foi escrita e onde ela foi escrita. Porque ela foi escrita numa cultura em que a mulher era, infelizmente até hoje, na maioria dos países, ela é colocada em segundo plano. Por isso, pela lei, pelo costume, pela cultura, a mulher sempre foi relevada a esse segundo plano. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai encontrar muitas mulheres, não só a Débora, são tantas outras mulheres que de uma maneira ou de outra se destacaram. Para uma cultura como a nossa, no mundo ocidental, um pós-modernismo, eu gostaria de citar a Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi fundada por uma mulher, a Aimee Semple McPherson. Ela é a fundadora, a líder, e hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular está em 136 países. Tudo começou com uma mulher. Por isso, se nós ficarmos presos à cultura de um local e queremos fechar a porta para o ministério da mulher, seja o pastorado ou o pastoral administrativo, nós cometemos um erro muito grande com isso. Eu estou com uma pessoa na linha, ao vivo, é o Antônio, de Vila Velha, no Espírito Santo. Alô, Antônio. Oi, boa. Paz do Senhor. A paz do Senhor, querido, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá aí em Vila Velha? Tá tudo bem. Tá sol, tá tranquilo ou tá frio? Tá os dois, chove e sol. Chove e sol, né? Dá uma palhinha do que a gente está conversando aqui, Antônio. Qual é a sua opinião? Você acha coerente, biblicamente, as mulheres estarem pastoreando as igrejas? Qual a sua opinião? Eu acho que sim. Nós vemos no caso aí de quando Jesus estava lá na casa de Lázaro e Marta fazendo os afazeres e a outra ali aos pés de Jesus. Ao mesmo tempo que Marta chegou para Jesus e falou: Jesus, manda Marta vir me ajudar. Pense bem. Aí Jesus falou: não, ela escolheu a boa parte. Então, penso eu assim que Marta, Jesus ao mesmo tempo falou assim: não, Marta, a mulher também pode ficar ouvindo a minha palavra, a mulher também tem um direito de seguir as minhas coisas, tipo assim, entendeu? Entendi. Ok. Obrigado, Antônio. Deus te abençoe, queridão. A minha pergunta... Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Por que só fala em possessão demoníaca, expulsação de demônio, de Jesus Cristo para cá e no Velho Testamento não faz? Ok, boa. Excelente pergunta. A gente já guarda a segunda perguntinha, entenderam? A segunda pergunta dele em relação à possessão demoníaca no Velho Testamento. Mas só para a gente fechar e dar continuidade à questão da mulher, pastor. Eu queria acrescentar que quando se fala em mulher pastora, aí o que a gente os pastores falaram aqui, questão do local, de costumes. Então, exatamente indo para os costumes daquela época e do local, se fôssemos ver pela palavra pastor, o feminino pastora, nesse sentido da palavra, existia pastora lá. Tanto que uma das afirmações é que Raquel era pastora do pai. Então, ela existia a função pastora, se levar para esse lado de pastora. Pastor e pastora, e se levar para aquela época. Agora, o que eu quero ser mais duro é o seguinte, é que existem tantos pastores que são contra a mulher ser pastora. No entanto, eles são pessoas hipócritas, na verdade, porque eles colocam uma mulher para fazer tudo na igreja.
ela dirige culto, ela prega, ela dirige consagração, ela faz tudo. Aí dão um título a ela de missionária. Por que isso? Se ela já está exercendo todas as funções de pastora, só porque não querem dar o título de pastora. Só tentando agregar, às vezes acontece que não tem o título, mas a função, na prática, muitas vezes ela já está exercendo. Então, a questão não seria o título, e sim a função que ela está exercendo. Mas não permite que ela exerça os sacramentos, as ordenanças, batizar, fazer casamento. É uma questão de hipocrisia aí. Né? Pode isso, pode aquilo, não dá mais trabalho, dirigir consagração, oração. Então, bota a mulher lá e dá um título de missionária, que aí, para mim, nesse caso, estaria errado, porque missionário é aquele que está numa missão, especialmente uma missão em outro local. Então, é uma questão de hipocrisia, a verdade é essa. Infelizmente, durante muitos anos, foi sustentado essa visão, né, que a mulher ela não podia exercer tal função. Mas o que nós vimos na prática não é isso. Ela pode até não ter o título, mas exerce o papel com uma maestreza muito grande. E muitos pastores se prevalecem disso, né? Ficam em seus gabinetes ou dentro de suas casas, enquanto as mulheres estão fazendo o papel que ele deveria fazer como pastor. Entendeu? Eu louvo a Deus porque esses tabus estão sendo quebrados. E assim como na Igreja do Evangelho Quadrangular, uma mulher foi usada por Deus para trazer a evidência de uma denominação que é uma bênção em nossa nação, que é uma bênção em várias nações. E tudo aconteceu por conta de uma mulher. Então, eu glorifico ao Senhor por esse momento, né, de estar trazendo à evidência um tema tão abençoado e tão importante. Só para a gente finalizar essa primeira pergunta, alguns têm a tese de que as mulheres são levantadas e ocupam essas funções fruto de uma ausência de um posicionamento masculino. Vocês concordam com isso? Não, eu acho que elas vêm para agregar. A mulher é a disjuntora. Ela não vem. Eu entendo que a mulher não vem para ocupar o espaço do homem, ela vem para agregar junto ao homem. O pastor que tem uma esposa que ajuda o seu ministério vai ser mais frutífero. Se a esposa não é aquela esposa que está adjunta, ou seja, junto a ele, colaborando, com certeza ele vai ter algumas dificuldades. Eu conheço pastores amigos meus que a esposa não participa ativamente do ministério dele, e ele tem dificuldade. Então, as mulheres estão ali não para ocupar o espaço do homem. Eu entendo que a mulher também não foi colocada para isso, para ocupar o espaço do homem. O homem, ele é a coroa da criação, e Deus fez a mulher da costela para ser junto a ele alguém como conselheiro, como aquela que dá força, e as mulheres têm esse papel importante. Quando o marido às vezes está cabisbaixo, é a esposa que na madrugada, na cama, fala: meu filho, vamos lá, vamos continuar. E elas têm esse papel muito importante nesse ministério. Aliás, é bom lembrar esse negócio de cultura. O escritor de Provérbios, né, ele fala da mulher virtuosa. A mulher faz tudo: compra, vende, negocia, trata os empregados, enriquece. E o homem fica no bem bom lá, recebendo os elogios, batendo papo com todo mundo. Então não pode ser a ausência do homem, né? Ele fica colhendo os louros e a mulher é ela que faz o trabalho. Na verdade, né? Ela faz tudo e faz bem. E muito bem, verdade. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente tem mais Antenados na Geral e feliz aniversário a Boas Novas. Vou para o intervalinho e já volto. No próximo bloco tem mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sua tarde, uma beleza. Eu vou para o intervalinho e já volto. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. E é isso mesmo, Lincoln Lira aqui pilotando, substituindo hoje o André Câmara, que está envolvido em algumas coisas, porque hoje é um dia importante aqui para Boas Novas. Hoje é aniversário da Boas Novas, 20 anos com Boas Novas à nação brasileira, e a gente fica muito feliz. Estamos ao vivo aqui no Antenados na Geral e você pode ligar pra gente e participar, sempre com debatedores, pastores maravilhosos, mentes pensantes, pessoas riquíssimas abençoando a Igreja Brasileira, o Corpo de Cristo e a toda a nação, a sociedade em geral. Nosso tema hoje ele é variado, com perguntas, e a gente no bloco anterior teve o Antônio, lá de Vila Velha, que perguntou a dúvida dele acerca de possessões demoníacas no Velho Testamento. A opinião de vocês acerca disso?
Não, eu discordo. Eu me lembro, por exemplo, de Davi, né? Eu me lembro de Saul. Que havia perdão, um Saul. espírito que perturbava Saul, que era da parte de Deus, e compreendamos que Deus, ele é Senhor até do mal, não existe principado nem potestade que esteja acima dele, todos os principados, sejam demoníacos ou sejam celestiais, estão debaixo da autoridade dele, e Saul ficava perturbado a ponto, né, e Davi tocava a harpa, e aquele espírito que era da parte de Deus saía e deixava de perturbar Saul. E também é quando o próprio Deus, no livro de Jó, né, eu entendo que aquilo ali foi uma ação demoníaca, que Deus permitiu, vontade permissiva de Deus, não absoluta, que agiu no meio da família de Jó, a ponto de destruir tudo. Então, houve sim manifestações espirituais demoníacas também no Velho Testamento. Agora, claro que no Novo Testamento isso ficou mais evidente, pelo poder, pela manifestação do poder, por aquilo que Jesus deu aos apóstolos, no meu nome expulsarão demônios, e até os dias de hoje continua, tá? Os demônios continuam atuando aí, meu querido. E o próprio ministério de Jesus, né? O próprio ministério de Jesus, ele trouxe essa marca para a igreja. Então, a evidência no Novo Testamento é bem maior que no Antigo Testamento, mas por conta de tudo aquilo que a igreja ia precisar e estava recebendo na hora, né? Porque a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus, ele vem como aquele que vai libertar o cativo. Eu me lembro. E o cativo em todas as situações. Então, realmente, por isso, a partir do ministério de Jesus, a partir da presença de Jesus, foi mais efetiva as aparições, as libertações, isso tudo, mas eu concordo com o pastor, já tinha sim no Antigo Testamento. Me lembro também da forma de endurecer o coração do faraó. Também, né? A gente tem que entender um pouco da história. O Antigo Testamento, cuja base é a lei, onde nós conhecemos, além da história, das fases que nós passamos, ele é exclusivo do povo de Israel. A partir do Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, a salvação foi para todos os povos. No Antigo Testamento, toda vez que nós encontramos uma palavra que é dita assim, um espírito mau da parte do Senhor, até para que as pessoas entendam que não é Deus que colocava um demônio, mas a única maneira de se reconhecer alguma coisa espiritual era se referir a Deus. Então, o Antigo Testamento, ele fala exclusivamente do povo de Israel. E não existiam, naquela época, as histórias relatadas sobre o povo ímpio, os outros países, sobre a adoração a outros deuses, o que acontecia. A gente encontra aquelas sacerdotisas, aqueles sacerdotes que faziam adoração. A gente encontra muita coisa que fala até de oferenda pagando com a vida, sacrifícios humanos e tantas outras coisas. Mas ela não se refere porque ela é uma história. E nós temos que não nos preocupar se tinha ou não. Demônio existiu desde quando Deus criou todas as coisas, como o Senhor, quando Lucifer tomou conta da terra, 1/3 dos demônios. No Antigo Testamento eles estavam lá bagunçando. Mas a história está preocupada em falar do que representava Deus, que era o povo de Israel. O Novo Testamento é outra coisa. Aí o Evangelho chegou a todos os tribos, a todos os povos, as raças, as línguas, aos costumes, quando então a manifestação de demônios se tornou conhecida desta forma, desta maneira. É por isso que a gente vê essa diferença. E o Senhor Jesus, ele foi ungido para libertar todos os oprimidos do diabo. A partir daí, se torna conhecido a possessão demoníaca ou não, porque essa era uma frase que não era usada porque era desconhecida. Ok, eu estou com o pastor Sérgio, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Alô, pastor Sérgio. Oi, a paz do Senhor para todos os meus colegas. A paz do Senhor, queridão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer. O programa está muito bom, hein? Que Deus abençoe vocês. Amém, queridão. A minha pergunta, eu vou ser breve, fazer. Que eu já conheço que o antenado, a gente tem que ser breve. É sobre Débora, que era juíza. Juíza. Ela era juíza em Israel.
Naquela época, a juíza é mais do que uma pastora. Entendeu? Agora, eu quero saber por que se no Velho Testamento, no tempo da lei, havia regalias, Deus ele dava oportunidade à mulher de ser uma juíza e hoje não pode dar oportunidade, no tempo da graça, a uma mulher de ser pastora. Perfeito. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Sérgio, obrigado. O pastor Sérgio, ele vem trazer relevância ao que a gente conversou, né? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Gostaria de comentar, né? Não que esteja abusando do espaço. Não, à vontade. Na hora, quando o pastor falou da Débora, eu me lembrei de um fato. A Débora viveu numa época em que não havia reis sobre Israel. Então levantavam-se os juízes, e ela, como grande líder, ela foi uma juíza do povo, assim como outros juízes existiram, como Gideão, principalmente, que é um dos grandes destaques. Mas ela também foi juíza exclusivamente para as tribos de Israel. Era uma novidade. Pode-se ver que na história não se encontra uma outra mulher em nenhum país, em nenhuma tribo, em nenhuma nação que se refere à mulher. Apenas numa época em que o povo agia como agia. Por quê? Porque depois que Josué terminou a sua missão, vamos assim dizer, de colocar o povo na terra prometida, aconselhou o povo de uma forma firme, quando ele disse, vocês tomem cuidado, não vão atrás de outros deuses, não vão fazer bobagem, não vão pecar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A partir dali, contou-se a época dos juízes. E o povo não tinha um rei, não tinha um sumo sacerdote, e Débora foi simplesmente extraordinária, e ela, aliás, vamos aproveitar o aniversário das Boas Novas, vamos lembrar das mulheres esses dias, o Dia Internacional da Mulher. É verdade. E quebrando, inclusive, esse preconceito todo, na verdade, um juiz não julga só uma classe de pessoas, ou seja, não só julga mulheres e homens. Então, na verdade, quebrando todo um preconceito, ela estava ali na posição de juíza, julgando, inclusive, homens. Então, vem Baraque, a questão do pastor, por que não? Quando Cícera foi atacar a nação de Israel, Baraque, ele ficou com medo, e Débora falou, não, vamos lá. E Baraque falou, se tu for, eu vou. Ou seja, a mulher ali que, como diz no Nordeste, foi cabra macho. No sentido, nos dias de hoje, eu penso o seguinte também, Deus precisa completar o plano dele, que é a salvação através de Jesus Cristo. E ele vai usar homem, ele vai usar mulher, e ele vai usar criança, e no final das contas, se não tiver mais ninguém para usar, as próprias pedras vão clamar. E resumindo, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Se Débora estava como juíza, era um período pré-monárquico, ainda não existia monarquia, e ela estava ali como autoridade máxima sobre a nação de Israel, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é o que é o mais importante. Se Deus não fazia no Velho Testamento, por que ele vai fazer hoje? Numa cultura hoje que é muito mais inclusiva com relação às mulheres, que hoje nós temos uma mulher presidente, temos uma chefe de polícia civil mulher, as mulheres estão ocupando os melhores cargos dentro das empresas, dentro das multinacionais, porque são realmente efetivas naquilo que fazem, e dentro da igreja também. Ai das igrejas, falando nisso, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a pastora Andréa Diniz, a mais bonita do país. Eu tenho certeza que quando chegar em casa hoje, eu vou estar muito bem. Uma coisa relevante também no Novo Testamento, talvez a gente tenha esquecido, é que alguns livros, isso é polêmico no nosso meio, mas alguns livros apócrifos, né, que não são os livros que foram definidos para estarem na Bíblia, eles colocam a Maria, aquela que recebeu Jesus depois da ressurreição, como uma pessoa muito próxima a Jesus, que talvez tenha exercido um discipulado na igreja primitiva. É algo que a gente não tem acesso, eu já tive a oportunidade de ler alguma coisa nesse sentido, e percebe-se que talvez a forma de descrever é que não citou ela, mas provavelmente ela tinha uma liderança na igreja primitiva, não citada pelos livros que a gente tem como o problema da Maria é o seguinte, é que nós evangélicos não damos a honra que ela tem, e os católicos dão honra demais a ela. Nós evangélicos, muitas vezes até evitamos pregar sobre Maria, mas Maria é um grande personagem para ser pregado. Eu falo até de uma outra Maria, porque ali tem uma questão das Marias, que tem o mesmo nome, mas que talvez seja aquela irmã de Marta, que foi citada aqui, que é uma pessoa muito próxima a Jesus, e que ela tem uma relevância junto à igreja primitiva, que não é descrita no livro de Atos, por exemplo. Né? Mas, Permita-me, Lincoln. Ok.
O que nós não podemos deixar escapar é a questão, já foi citada aqui pelo pastor Silas, se não me falha a memória, é a questão cultural da coisa. Entendeu? O homem, né, desde os primórdios, ele exerce na sociedade uma influência muito grande, enquanto a mulher sempre em terceiro plano, não digo nem em segundo, né? Mas dizem aí que em segundo lugar está o cavalo de um homem, né? E a mulher lá atrás. Mas eu vejo toda essa dificuldade em aceitar o ministério pastoral de uma mulher por conta dessa visão que foi passada de tempo a tempo machista. E hoje nós estamos conseguindo quebrar esse tabu e as mulheres, para a glória de Deus, desenvolvendo um papel muito bonito dentro da igreja, dentro do corpo. A maior prova da importância da mulher é que é a terceira vez que a gente volta a falar dela. Eu vou até pro intervalo. Não é tema livre, não. A gente vai pro intervalo rapidinho. Hoje é aniversário da Boas Novas e a gente volta no próximo bloco com mais assuntos interessantes aqui no Antenados na Geral. Estamos ao vivo e eu espero por você. Não zapeia, não. Eu já volto. Antenados na Geral. Estamos de volta com Antenados na Geral e hoje uma data importante, aniversário da Boas Novas. Parabéns, Boas Novas! E a gente está aqui no Antenados na Geral, sempre com pessoas muito inteligentes, muito interessantes e a gente muito feliz de estarmos juntos aqui, eu pilotando aqui o Antenados na Geral, porque o André está festejando, está vendo alguns compromissos, fruto dessa data muito importante aqui na Boas Novas, de 20 anos no ar, abençoando a nação brasileira, a sociedade brasileira como um todo. Eu tô com o Gilcimar na linha, Gilcimar de Cosmos, no Rio de Janeiro. É isso? Gilcimar? Alô? Isso. Tudo bem, queridão? Alô, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a sua pergunta, Gilcimar? Manda. A minha pergunta, eu queria a ajuda dos pastores. Quando o pastor da igreja, ele se retira da igreja, sai do ministério, e os presbíteros ficam um pouco receosos a continuar a obra, e o diácono da igreja começa a trabalhar na igreja, começa a tomar frente, qual é a autoridade espiritual que ele tem sobre a igreja por estar trabalhando na igreja na ausência do pastor e na omissão dos presbíteros? Ok. Obrigado, Gilcimar. Deus te abençoe. Vê se eu entendi bem. O pastor, ele está ali no ministério local, na igreja local, e ele foi retirado do pastoreio. Saiu por algum motivo, né? E ficaram os presbíteros, os diáconos. E qual é o problema em relação ao exercício dessa liderança por essas pessoas? Foi essa a pergunta, é isso? Pelo que eu entendi, foi isso. É isso. O pastor se ausentou, ficou o presbiterado diz ele que está omisso, e um diácono assumiu o trabalho da igreja. Eu, de novo, vou falar quase a mesma coisa das mulheres. Eu acho que a obra tem que continuar. Se é o diácono, se é o obreiro, se é uma irmã que vai assumir, tem um ditado que ele costuma usar o seguinte: que sofra nós, mas que não sofra a obra de Deus. Eu acho que o diácono ele vai ter limitação de novo, porque como diácono ele não vai poder exercer algumas funções que cabem ao pastor ou ao presbítero. Então, mas que ele continue lá até que Deus mande alguém para socorrer ele. Exatamente. Está havendo um problema ali meio sério, né? Esses presbíteros tinham que tomar posição, são presbíteros e assumir, não, vou assumir. E o que se vê isso, na omissão, o diácono entra e diz, então vou fazer a obra aí. Agora, até ele fica com um problema sério, porque a igreja olha, mas como é que o diácono está mandando se tem os presbíteros, né? Há um problema seríssimo nisso aí, que tem que ser resolvido, e resolvido de que forma? Ou esse presbítero assume a posição de presbítero que são, ou então coloca rapidamente o pastor aí, porque a coisa está complicada. Ainda porque a função do diaconal não tem esse objetivo. O diaconato ele foi instituído para outros fins, né? Mas, independente de ser um diácono ou ser um membro de igreja, se os camaradas não querem assumir eu tenho uma tese, responsabilidade... muitos não concordam. Se você não tem um martelo para pregar um prego, prega com alicate. Quem é que nunca pregou um prego com alicate? Então, tenho certeza que aqui, quando a gente não tinha um martelo, a gente pegou alicate. Então, o diácono está ali, digamos assim, substituindo
Agora tem que ver se essa igreja, se é filial, se é uma igreja matriz. Tem que ver também as condições da igreja. Isso, se tem um presidente, para buscar o presidente a situação. O grande problema é como surgir para estar um assunto que ele vai mais lá no fundo, né? Tem uma causa lá atrás. Tem um racha. Uma causa de quê? De que, de repente, se esses obreiros, presbíteros, foram consagrados por um pastor, que também, de repente, não observou a vontade de Deus e consagrou homens que não são líderes, e não consagrou outro que, na verdade, é um líder. É complicada a situação. Eu ia até fazer uma colocação, porque existem algumas igrejas que têm como se fosse um escalonamento de cargos, e o pastoreio vem em função de um período diaconal, um período como presbítero, e que, na verdade, é necessário isso? Ou na verdade, algumas pessoas já têm o chamado, a vocação para serem pastoras e podem, de repente, ser pastores diretamente? Porque, às vezes, o cara está diácono ali porque, na verdade, ele está seguindo um período para chegar, mas, na verdade, ele já exerce o pastoreio, né? Essa pergunta ela é bem localizada, né? Porque as igrejas que têm o seu ministério administrativo, a sua hierarquia, cada igreja tem a sua maneira de governo. Agora, a pergunta que nosso irmão fez, dá para entender perfeitamente que é uma igreja que está atravessando problema. Porque nenhuma igreja fica sem o seu pastor. Se o pastor foi afastado, se afastou, está de licença, é porque a igreja está com problema. E aí entra uma outra situação. O presbítero ele está muito ligado ao pastor. Talvez o presbítero tenha que tomar uma atitude que vá contra o pastor. Então ele fica receoso. Fica receoso por questão de obediência, de temor, de respeito ao pastor. Aí ele resolve não fazer nada. Não é que ele não tenha capacidade. Ele se encontra. Se a igreja está com problema, se o pastor foi afastado ou teve que se afastar, tomar uma atitude no lugar do pastor é uma coisa muito perigosa. Porque, de repente, é se levantar contra um ungido de Deus. E o presbitério fica com medo, mas alguém tem que fazer. Então, parabéns a esse diácono aí que tomou iniciativa e pegou com a mão e está fazendo. E podem reclamar ou não, a obra de Deus não para. Deus levanta quem tiver que levantar. E eu ainda vou mais além. Se são presbíteros que estão do lado do pastor, de repente não estão querendo se posicionar para não ferir o pastor. Exato. Mas de repente pode ser, né, pastor Silas? Presbíteros que sejam verdadeiras oposições ao pastor e estão esperando entornar o caldo para poder então se posicionar e de repente até em uma rebelião. Nós não sabemos o caso, mas a verdade é que o nosso irmão diácono lá, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Apóstolo Paulo diz que o evangelho tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Então, prega o evangelho. Agora, nessa questão aí, provavelmente essa igreja segue o que você falou, essa questão dessa carreirazinha, diácono, depois presbítero, porque ele, pela pergunta, ele disse assim, como é que pode? O diácono pode tomar essa posição se tem os presbíteros? Provavelmente essa igreja segue essa situação. E você colocou a outra questão para todos nós pastores aqui, sobre a questão de alguém poder chegar a ser pastor sem ter que cumprir isso aí. Eu acho perfeitamente que pode. Eu acho que pode sim. A pessoa tem um chamado para pastor e os pastores da igreja percebem aquilo e vão consagrar ele a pastor. Sim, agora de igreja para igreja, às vezes há uma necessidade de fazer ele passar por aquelas casas. Eu passei por toda ela, porque eu sou oriundo da Assembleia e passei até pelo tal de trabalhador, que depois descobri que nem existia isso, mas eu passei por todas elas e não me fez mal, me fez bem e, de repente, não deixa que chegue neófito lá na frente, né? Mas há outras situações em que Deus revela claramente aos pastores. Eu sempre digo na igreja que a coisa mais difícil, a posição mais difícil para os pastores é a hora da consagração. Não é pregar, dirigir, nada disso, é consagrar o obreiro, porque nós, muitas vezes, como homem, nós podemos ser levados àquele sentimento, não, aquele ali é meu amigo, eu vou consagrar.
Não, aquele ali eu não gosto dele, não vou consagrar nunca. Então, é um momento, para mim, dos mais difíceis, quando o pastor tem que buscar realmente de Deus a direção para isso. Ok. Vamos a mais algumas perguntas aqui que nós temos, que a produção separou. Tem uma pergunta interessante que diz o seguinte: por que as igrejas invertem tanto em grandes templos e esquecem das missões do evangelismo? Adaelisson. Caramba. Adaelisson. Deve ser isso. Adaelisson. Negócio diferente. É uma pergunta interessante acerca do foco das nossas igrejas, né? Eu sou de um tempo que missões era algo muito importante, né? Na minha formação como cristão, era algo muito falado, que nossos corações eram inflamados a ter o envolvimento com missões, e realmente percebo que hoje a igreja, talvez, não sei, o meu olhar, eu que viajo muito, o Brasil inteiro, pregando em vários lugares, percebo que a maioria das igrejas realmente não tem mais esse foco em missões. Eu assim, acho que isso é pontual, Lincoln, não podemos generalizar. A Igreja Batista, para mim, é uma das igrejas mais missionárias que tem, o trabalho de missões da Igreja Batista é muito forte. Silas, só te... Não querendo contrariá-lo, mas eu sou oriundo da Igreja Batista e, estatisticamente, ela não significa hoje 20% do que ela foi em missões. 20%. Hoje. A nação brasileira, inclusive, já foi muito mais investidora disso, digo, em cifras, em valores de investimento e pessoas, do que é hoje. Não, eu entendo assim, como eu falei, mas ainda dentro dessa queda de trabalho de evangelismo, de missões, a Batista ainda é uma das melhores, da mais forte, porque eu sou da Assembleia de Deus, mas digo que a Assembleia de Deus investe muito pouco. A Secretaria Nacional de Missões não faz nada, só tem nome de Secretaria Nacional de Missões. Eu sou da CGADB e eu não vejo nenhum trabalho a nível nacional, pelo poder que a Assembleia de Deus tem, pelo poder de investimento, pelo poder de filiais, de estar em todos os lugares do Brasil, de ajuntamento. Eu não vejo a Assembleia de Deus trabalhar. Mas eu entendo que isso também é a cultura que a igreja está passando hoje em dia, de construir templos. Nós estamos sendo influenciados até pelo romanismo. Hoje todo mundo quer ter uma catedral. Hoje todas as igrejas, o cara constrói uma igreja ali e bota Catedral Mundial, e a igreja dele só tem naquele bairro, não tem no outro lugar do mundo. Ele bota Catedral Mundial. Então, como é que é isso? A catedral é mundial, mas só está naquele local. Mundial. Eu acho que é um pouco da vaidade. Eu concordo que está se gastando muito com granito, está se gastando muito. A igreja tem que ser bonita, tem que refletir digamos assim, a questão da prosperidade, amém, sim, mas eu acho que tem muito exagero, sim. Eu acho que não tem necessidade de gastar com tanto templos suntuosos, enquanto os missionários estão morrendo de fome, enquanto igrejas aí do interior, igrejas nos lugares mais longínquos do Brasil não tem um microfone. Eu acho que tem que se rever um pouco isso mesmo. Acho que é muito exagero. A Bíblia diz que vai ficar tudo aí. Eu não sei por que construir templos com 2 andares com elevador, com bica automática, você bota a mão ali, igual eu já fui em banheiros de igreja, não vou falar o nome por questão de ética, que dá de 1.000 a 0 em shopping center. Eu acho que é um pouco de exagero. Mas eu vejo assim, eu conheço algumas igrejas, grandes igrejas e igrejas grandes, que investem em missões. Uhum. Investem em missões. Já fui membro de uma que tem um investimento muito, muito alto em missões. Sou oriundo da Igreja Batista, uma igreja que investiu muito em missões, né? Mas agora nem tanto. Um período na minha vida tive no Mato Grosso e vivenciei esse trabalho de campo e pastores passando dificuldade por conta de uma convenção que não assumia responsabilidade com o campo. Mas a verdade é que hoje alguns focos surgiram, novos focos surgiram, né? E hoje nós temos muitas igrejas, nós temos um trabalho, e vejo esse trabalho como um trabalho missionário, porque ninguém quer ir pregar numa Cracolândia, ninguém quer pegar homens e tirar do tráfico de drogas e sustentá-lo durante todo aquele período de tratamento. E a igreja fazendo isso, eu acredito, eu vejo como um investimento em missões. Então eu creio que algumas igrejas, pastor Silas, algumas igrejas levam esse trabalho a sério. Algumas igrejas contribuem com a Secretaria de Missões. Agora, se a Secretaria de Missões não faz, aí já é problema dela.
mas eu vejo muitas igrejas, muitos pastores que têm um coração em missões, sim. A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas na volta a gente vem de novo nessa pauta. A gente vai para o intervalinho rapidinho e a gente volta com Antenados na Geral ao vivo. Inclusive você pode ligar. Antenados na Geral, sua tarde uma beleza. E a gente volta já. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral ao vivo e hoje um dia importante, aniversário da Boas Novas, estamos fazendo aniversário, 20 anos no ar, trazendo boas novas de alegria, de vida, de transformação, de Jesus para o Brasil e para o mundo. Você, através da internet, também pode assistir a nossa programação em todo e qualquer lugar do planeta, falando do amor de Deus e trazendo boas novas para todo esse planeta, né? Uma benção, estamos aqui no Antenados na Geral. E Pastor Rui Barbosa, eu vou com o senhor, Pastor Rui Barbosa. Esse nome é bonito, hein? Pastor Rui Barbosa. Rapaz. Eu digo que eu sou muito mais inteligente que o Rui Barbosa, nosso histórico. Que beleza, hein? Porque ele, com toda a inteligência dele, que abalou o mundo, apesar de alguém dizer que ele era luterano, mas eu tenho o privilégio de o meu pequenino Rui Barbosa servir o Senhor Jesus. Amém, então, amém. Estou na frente. Amém. Mas vamos lá, eu queria comentar ainda sobre a pergunta anterior. É uma situação muito difícil. Nós temos muitas igrejas que fazem missões. Talvez aquelas mais históricas podem ter dado uma parada, mas tudo é uma questão de necessidade, porque a mudança de pensamento do evangélico hoje não é a mesma de antigamente. Então, há uma necessidade em algumas situações. É claro que o exagero não justifica nada, mas ter uma boa igreja, com conforto, apresentável, ter condições de atender o seu ministério, o seu público, o seu povo, os seus membros. A necessidade hoje, no mundo em que nós vivemos, faz com que se tenha que ter boas igrejas. Imagine você, Boas Novas, 20 anos, bonita como ela está, somos atendidos carinhosamente, com atenção, com todo conforto. A gente não pode pensar Boas Novas hoje com Boas Novas de 20 anos atrás. É verdade. Então ela evoluiu e muito. A igreja precisa evoluir. É claro que nada justifica deixar missões de lado. Eu sou um privilegiado que a Igreja Quadrangular, ela tem a Secretaria de Missões e ela se empenha muito, trabalha, não é uma igreja que de fama assim, de grande circulação de dinheiro para que se alcance almas e países, mas ela está fazendo o possível e o impossível. E sabe, pastor, eu creio que tanto Batista, Assembleia, outras igrejas que já tiveram o seu nome no auge, é que a gente começa a ficar mais exigente. E as necessidades vão ficando cada vez maiores. Mas quem não faz, vamos fazer então nós e vamos lá. Só uma réplica. Eu não sou contra a igreja ter conforto. O que eu estou dizendo são os exageros. Acho que tem muito exagero. Quanto a missões, aqui não falei nada, quero só dizer que a nossa igreja, a Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, apesar de ser uma igreja com 9 anos apenas, mas temos missionários em vários estados do Brasil. E também vamos começar a reforma lá na igreja. Não vai virar uma catedral mundial, mas temos que melhorar também, porque as ovelhas precisam estar num lugar bem confortável, né? E principalmente em Bangu, nesse verão, o ar-condicionado já é uma coisa não é luxo, é necessidade. Obrigatória. A gente tem mais uma pergunta aqui interessante. É possível alguém perder o Espírito Santo ou deixar de tê-lo após se converter? Luciana. Essa é boa. Essa é boa. Se nós tivéssemos calvinistas se tivesse um calvinista aqui, eu creio que a pessoa se afasta do Espírito Santo, sim. Que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Deus continua amando o pecador, mas o pecado afasta ele de Deus. Deus não ama o pecado. Então, o Espírito Santo, ele é um espírito sensível,
as nossas atitudes. Eu entendo que o Espírito Santo não abandona aquela pessoa, eu entendo que a pessoa abandona o Espírito Santo. Ele continua intercedendo, ele continua gemendo por aquela alma que ele ama de um amor inexplicável, mas aquela pessoa se afastou, perdeu a intimidade. E quando se afasta do Espírito Santo, se manifesta os frutos da carne. O que nos dá o fruto do Espírito é esse relacionamento com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito, que são 9, que é longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, ele é nos dado por esse relacionamento que temos com o Espírito Santo através da palavra, que é a palavra que liberta, João 8,32. Então eu entendo sim que nós perdemos, se nós não estivermos em sintonia com ele, nós vamos perder a intimidade com o Espírito Santo, sim. Eu creio assim. Não só as suas palavras foram bem colocadas, porque Deus jamais se afasta do homem. O homem se afasta de Deus. E a história mostra reis, sacerdotes, profetas, tanta gente que estava na unção, no poder do Espírito Santo, também no Velho Testamento, e que acabaram se afastando de Deus. Deus nunca se afastou de ninguém, mas pessoas que se afastaram de Deus. E como a luz não combina com as trevas, no momento que alguém se afasta do Senhor, como pode o Espírito Santo continuar gerando uma obra na vida daquela pessoa que deixou os frutos do Espírito e passou para os frutos da carne? Eu penso que as pessoas se afastam do Espírito Santo, mas a cada vez ele se aproxima mais da pessoa, até por causa da questão da sua função, que é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, por mais que você esteja se afastando dele, mas ele está chegando perto para tentar te convencer, amigo, você está em pecado e precisa ser transformado. Eu vejo assim, um pouquinho diferente do pastor, até me perdoe aí, mas a palavra de Deus nos diz assim, da seguinte forma: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Isso aí aponta para um Deus de reação, um Deus que reage às nossas ações. E o Espírito Santo é Deus. E Deus, eu não vejo Deus habitando em uma casa suja, porque nós não queremos estar em uma casa suja. Então, o Espírito Santo está próximo, dizendo para o homem: olha, você está em pecado. Isso é uma coisa. Agora, o Espírito Santo está habitando na pessoa, isso aí eu não pastor, mas eu não falei habitando. Está de acordo com tudo que nós falamos. Nós não dizemos que o Espírito Santo atua. Pelo contrário, ele se afasta do Espírito Santo, o Espírito Santo continua gemendo, perto de você, intercedendo por ele. Exatamente. E aí a manifestação dos frutos da carne, aí vem. Se você não tem o Espírito Santo junto a você, primeiro que o Espírito Santo não possui ninguém, não existe possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós, ele nos aconselha, ele é o conselheiro, ele é o consolador. Mas quando a pessoa se afasta do Espírito Santo, foi aquilo que o pastor falou, o pastor Rui Barbosa. Ele manifesta os frutos da carne. E quando nos aproximamos dele, nós manifestamos o fruto do Espírito. É a mansidão, é o perdão, é o bom relacionamento. Na verdade, eu não disse que ele habita nele. Eu disse que quanto mais o cara vai se afastando, mais ele vai chegando, se aproximando para convencer ele do pecado. Porque é a função dele convencê-lo do pecado. Mas esse se aproximar não quer dizer que estar nele, né? Não quer dizer que estar nele. E a pergunta da jovem parece que foi se o cristão ele pode perder o Espírito. Perder. Né? Se é possível alguém perder o Espírito Santo, se é possível alguém ou deixar de tê-lo após se converter. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma coisa. Você é filho, brigou com seu pai, você se afastou do seu pai, mas o seu pai continua te amando, o seu pai continua orando por você. Sim, mas o seu pai não concorda com o seu procedimento. Sim, mas você não perdeu o seu pai. Ele continua sendo o seu pai. O Espírito Santo a gente não perde. O Espírito Santo, ele está junto àquela, assim, na minha visão. Eu entendo que ele está junto, porque quem precisa mais do Espírito Santo é o pecador. Não, pastor Silas, eu vejo diferente. Eu vejo diferente. É onde eu estou querendo chegar. A pergunta da jovem é se o cristão perde o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está na minha vida, ele habita dentro de mim. Eu estou num prostíbulo, em pecado, o Espírito Santo vai estar dentro de mim? Não. Ou seja, então, eu perdi a presença do Espírito Santo. Agora, o amor do Pai é incondicional.
Eu não preciso fazer nada para que o Pai me ame. É a colocação, agora o pastor esclareceu melhor a palavra dele. É claro que o Senhor não vai habitar, o Senhor Deus não vai habitar no meio do pecado. No meio do pecado. O cristão, a partir dele, quando ele se torna uma nova criatura, ele passa a ter novidade de vida. Deus não leva mais em conta tudo que aconteceu na vida dele, mas Deus espera que ele agora comece a ter uma vida nova. Paulo, quando pregou para os atenienses, ele disse: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora que se conhece a palavra, ele espera diferente, porque ele vai julgar. Exatamente. Ele vai julgar a verdade. E Paulo mentira. diz: vós sois templo do Espírito Santo. E vai fazer do templo do Espírito Santo uma morada de prostituição, porque aquele que não concorda, a gente está falando a mesma coisa, usando vias diferentes, mas dentro de uma mesma concordância. Então, mas no caso de perder, a dúvida eu acho que perde intimidade, não perde o Espírito Santo. Eu entendo que a pessoa perde intimidade com o Espírito Santo, mas perder ele não. Mas intimidade é relacionamento. Sim, sim. Eu só vou ter intimidade se eu me relacionar. Mas o que o se eu não bispo me relaciono, falou, ele está fora. Mas o que o bispo Ronald falou, o que eu estou falando é o seguinte: o Espírito Santo continua amando aquela pessoa e continua intercedendo, mas tentando não convencer. Ela não é. Essa é a missão dele, convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Ele vai chegar sempre próximo, tentando convencer ele. Eu entendi, bispo. Só a pergunta da jovem que foi acerca do perder. Uhum. Uma coisa é perder. Deus me ama. Eu estando na lama, Deus me ama. Agora, a presença dele, ou seja, o meu corpo se tornar habitat dele, não, diferente. Perde. Nesse sentido, perde. É diferente, então. Você venceu. Não. Infelizmente, nós estamos caminhando para o fim. Olha que pena, hein? Hoje parecia que o negócio é rápido, né? Muito rápido. Olha, eu queria palavras finais, 15 segundos para cada um, para 10 segundos no máximo, para se despedirem. E eu agradeço a presença de vocês, principalmente na data de hoje, que é aniversário da Boas Novas. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Por favor, pastor Silas. Mais uma vez, parabéns às Boas Novas pelos 20 anos, que virem 40, 60, 80, até Jesus voltar e não ter mais necessidade de Boas Novas. Mas enquanto Jesus não voltar, semeie, porque esse lugar aqui é lugar de pregar o Evangelho. Amém. Pastor Rui Barbosa. Meus 15 segundos também eu quero dedicar todo às Boas Novas. O trabalho de vocês, o esforço incansável, porque quem está vendo na telinha não sabe o que vocês fazem nos bastidores. Verdade. É uma grande vitória esses 20 anos, as nossas orações, o nosso louvor a Deus. Parabéns. Rapidinho, pastor. Parabéns pelos 20 anos das Boas Novas, com toda a dificuldade que tem passado e que não pode estar aceitando certas coisas de fora e não aceita, né? Nós sabemos que existiriam anúncios e anunciadores que gostariam muito de estar aqui, mas a TV Boas Novas não se contamina, continua aberta para o Evangelho puro e pleno do Senhor Jesus Cristo. Parabéns a todos, desde o nosso Samuel Câmara até o André, que faz 20 anos.